Aleluia, glória a Deus. Primeiros irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ai, quando a gente entende que foi para adorar o Senhor que a gente nasceu, e a palavra fala que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos viu antes de criar tudo, Ele já nos viu. E as canções, falando sobre a volta do Senhor. E é interessante que se Ele viu a gente lá no início, Ele também viu a gente lá no final. E quando a gente canta, entende isso. Para te adorar foi que eu nasci. Eu passei a existir com uma finalidade de adorar o Senhor. Não existe nada mais importante do que a gente acreditar nessa promessa, do que a gente acreditar no arrebatamento, que a gente acreditar que Jesus voltará para nos buscar e cumprir sua promessa. Nada mais importante. O resto é resto. E enquanto nós estamos aqui, a gente vai sentindo, um pouco daquilo que o Senhor já reservou para nós. Faz um solo aí, pastor. O Espírito Santo, Ele nos dá a capacidade de sentir um pouquinho daquilo que está reservado para nós. A graça, a presença, o favor, o amor, tudo que Deus é, o Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus, Ele revela o que está dentro do coração de Deus, dentro de nós. Isso é maravilhoso, gente. O Espírito que sonda, que conhece tudo que está dentro de Deus, esse Espírito que agora está dentro de você, Ele revela dentro de você as coisas maravilhosas que Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. E eu não sei você, mas eu estou muito ansiosa para o dia de encontrar com Jesus. O dia que Ele vai cumprir a promessa e vai encerrar todo o nosso sofrimento. Às vezes você pode pensar assim, não, mas eu gosto tanto aqui, eu gosto da minha vida, eu gosto de comer um churrasco, eu gosto dos meus amigos, eu gosto de passear, eu gosto daqui da terra, eu gosto das coisas da terra. A palavra fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais chegou à imaginação de uma pessoa. E olha que nós somos super criativos e imaginativos. Nós temos capacidade de criar. Criança, você já viu, né? Criança cria um monte de coisas assim, ela tem um monte de fantasias. Diz que não chegou na imaginação de coração de pessoa nenhuma as coisas que Deus preparou para nós. Então você pensa assim, ser cristão é pensar naquilo que Jesus nos prometeu. É maravilhosa a comunhão e isso nós vamos ter na eternidade. O que não vai faltar no céu é gente. O que não vai faltar no céu são pessoas. O que não vai faltar no céu é momento para a gente conversar, dar risada, da gente contar as coisas maravilhosas. Porque tudo que tem de bom nesse mundo envolve gente, não é? Ninguém fica feliz sozinho, solitário, num quarto fechado. Os momentos mais felizes da vida da gente é vivido com pessoas. E o que não vai faltar lá no céu é gente de toda tribo, língua, povo e nação reunidos diante do trono. Então eu creio que nessa noite a palavra do Senhor, ela vai nos dar esse direcionamento. Como o tema do congresso é desperta, desperta tu que dormes. A igreja dessa geração precisa se despertar para o propósito dela, para o propósito dela como igreja. Os apóstolos, se você ler as cartas, você vai encontrar eles dizendo: meus irmãos, batalhem pela vida de vocês, pela vida eterna. Esperem, aguardem Jesus, porque aquele que há de vir virá, não tardará mais um pouquinho de tempo, e Ele cumprirá a sua promessa. E isso há mais de 2000 anos atrás, eles conversavam entre si falando dessa promessa, e eles ainda aguardam essa promessa. E nós, nessa geração, não podemos nos iludir com esse evangelho que eles têm pregado por aí. Nós não devemos nos iludir com isso. Nós devemos focar os nossos olhos naquilo que é o nosso real propósito como igreja. E aproveitando que você está de pé, abra comigo Efésios, capítulo 5.
Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14. Não há outro igual a ti, Senhor. O Senhor é bom, teu amor dura para sempre, tu és digno de louvor. Aleluia. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14. Quem achou diz amém? Quem não achou, diga espera por mim. Efésios 5, a partir do 14, está escrito assim. Pois a minha tradução é NVT, é um pouquinho diferente da sua, mas o sentido da palavra é o mesmo. Pois a luz, ela torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E eu te louvo nessa noite pela oportunidade de podermos partilhar, Senhor, das Escrituras. Espírito Santo, eu sei que desde o início desse culto o Senhor está movendo nos nossos corações. Como a tua presença é palpável nesse lugar. Como a tua presença é real nessa reunião. E nós te agradecemos, Senhor, porque a gente não merece, Senhor. Nós não merecemos a tua graça, nós não merecemos o teu favor, nós não merecemos nada do que o Senhor fez e tem feito por nós. Mas nós somos gratos porque o teu amor é grande, o teu amor é imenso por nós. E por isso o teu Espírito, ele fala conosco, ele nos desperta, ele nos acorda, ele nos sacode, ele nos levanta, ele nos anima. E eu sei, Senhor, que nesta noite o Senhor preparou algo maravilhoso para mim, para cada um dos que aqui estão nesse lugar. Eu oro para que a gente possa comer com muita fome desse banquete espiritual que o Senhor colocou diante de nós. Que possamos sair daqui alinhados com o teu coração. Que possamos sair daqui animados, revigorados, fortalecidos, cheios até, Senhor, transbordar do teu Espírito. Ramacanto ramassori andereia namanaia ralamassori bicantaralamaia. Espírito de Deus, move nesta casa, move na vida de cada pessoa que está ao alcance da minha voz. Que haja salvação aonde haja necessidade de salvação. Que haja cura no corpo doente. Que haja cura na alma doente que chegou nesse lugar. Que haja cura na mente doente que chegou neste lugar. Que haja alegria, Senhor, naquele que entrou aqui triste. Senhor, aviva os corações. E que aquele que está como morto, Senhor, aquele que não sente nada, não consegue mais sentir a tua presença, não consegue derramar uma lágrima na tua presença, aquele que não consegue sentir o coração queimar pela tua palavra, ele seja nesta noite ressuscitado, despertado. Espírito Santo, nós pertencemos ao Senhor.
Faça no nosso meio, Senhor. Faça nas nossas vidas, Senhor, a tua vontade. Nos ajude a pensar, Senhor, com cuidado. Nos ajude, Senhor, a buscar a vontade do Senhor. Nos ajude. Que possamos sair daqui nesta noite cheios do teu Espírito, Senhor. Para que possamos cumprir a tua vontade. Fala conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero compartilhar com você alguns textos bíblicos que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu comecei aqui com Efésios capítulo 5, versículo 14. Quando se fala que a luz, ela torna todas as coisas visíveis. Nós só podemos ver os detalhes desse salão e do rosto de cada pessoa, da roupa, por causa das luzes que aqui estão. E a palavra de Deus, ela torna na nossa vida tudo visível, tudo claro. Por isso que a palavra fala, como pode um jovem purificar o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. A palavra é como uma lâmpada que é acesa dentro de nós e ela mostra para nós tudo que está de errado e tudo que precisa ser mudado, transformado. Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem está em mim não vai andar em trevas. Nós não vamos andar perdidos, sem saber para onde ir, se estivermos em Jesus. Ele é a luz que ilumina. E quando o apóstolo Paulo, ele cita uma passagem do Antigo Testamento que se diz, desperta do que dormes e Cristo, ele te alumiará, ele te resplandecerá, ele trará luz para você. Esse despertamento, ele só é possível a partir do momento que eu entendo o que a palavra de Deus diz. Quando eu presto atenção, quando eu venho nas reuniões, eu sempre falo isso no meu programa, sempre falo isso nas igrejas que eu ministro. Não adianta a gente concentrar as nossas esperanças nas pessoas. O fulano é uma pessoa ungida, faz uma oração ungida, mas uma pregação, uma palavra que não muda nada em você, é uma pregação sem efeito, sem sentido. Porque a palavra que transforma, a palavra ativa, a palavra realmente, o evangelho, a pregação válida é aquela que mexe comigo, que transforma alguma coisa em minha vida. Então não adianta barulho, adianta quando eu ouço o evangelho e eu presto atenção na palavra. E eu quero realmente colocar a minha vida alinhado à palavra do Senhor. Eu estou percebendo alguns irmãos em pé lá fora. Se você veio para o culto, eu quero te convidar a sentar aqui com a gente. Sabe por quê? Porque tem muitos lugares aqui. E eu tenho certeza que aqui dentro está melhor do que aí fora. Amém? Mas é um convite. Então, quando nós entendemos o que a palavra nos diz, porque o que pode salvar uma pessoa é o entendimento das Escrituras. Não é a oração forte de um profeta, não é a oração forte de um pastor assim assado. Nós não somos nada, nós não conseguimos nem salvar nós mesmos. O que dirá salvar o outro? Quem é o homem? Por mais famoso que seja, por mais ungido que seja, e hoje nós vemos assim, as pessoas indo para as redes sociais. Estou aqui no monte, 40 dias, aqui ó, estou colocando os nomes dentro do balde de azeite. E as pessoas ficam seguindo igual zumbi. Põe meu nome na oração, põe meu nome na oração. Ao invés de lerem as Escrituras e entenderem que Jesus está acessível a elas. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo. Mas as pessoas adoram ser enganadas. E ficam igual zumbis, correndo atrás dos coaches, daquele que tem a palavra de revelação. E lives com 10 mil, e 20 mil, e 100 mil pessoas. E a outra pessoa lá do outro lado dizendo assim, Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa que agora está passando muito mal. E que Deus manda te dizer que Deus vai fazer isso e aquilo. Gente, é muito fácil ser profeta hoje, né? Eu quero ver pegar o telefone da pessoa, Deus
Se é profeta mesmo, por que não recebe lá o número de telefone da pessoa na revelação? Liga para a pessoa e fala assim: ciclano, seu nome é assim, assim, assim. Sem pesquisar no Facebook, né? Mas hoje, as pessoas elas viram que esse tipo de trabalho é muito lucrativo. Porque se elas vão para a live, se elas vão para o monte, elas têm lá uma chave Pix, aonde os zumbis que acreditam e correm atrás dessas pessoas vão fazendo lá depósitos. E o que eles vão fazendo com isso? Ganhando a vida. Ganhando a vida, usando a palavra. Só que esse assunto aí é outro assunto, porque essas pessoas, infelizmente, aquilo que é delas, infelizmente para elas, né? Porque não ouviram a palavra do Senhor enquanto é tempo, não alinharam a vida delas a Deus, elas terão a paga de tudo que elas estão fazendo hoje. Mas nós, a igreja do Senhor, aqueles que querem de verdade morar no céu, aqueles que de verdade querem viver a verdadeira salvação do Senhor, nós precisamos ficar despertos, sóbrios, acordados, não permitindo que pessoas que aparentemente, supostamente, têm nome de pastor, têm nome de missionário, tem títulos, na verdade, né? Tem título disso, daquilo. Mas, na verdade, são pessoas que já estão tão entrelaçadas com as trevas. São pessoas que estão tão envolvidas no diabo, que elas já não conseguem mais perceber o lamaçal que elas se meteram. E elas levam as outras pessoas junto com elas. Mas nós, a igreja do Senhor, nós precisamos andar despertos. Nós precisamos ter cuidado, e a palavra nos ensina que nós devemos ser cuidadosos com o nosso modo de viver. Uma vez eu ouvi falar que crente é igual chinês. É tudo a cara um do outro. É igual japonês também. Tudo a cara um do outro. Porque a mesma palavra que serve para mim, serve para você também. A mesma palavra que serve para essa igreja, serve para a igreja que está lá na China, para a igreja que está lá na Europa, para a igreja que está lá na África. Os nossos costumes e culturas podem mudar, mas os requisitos para ir morar no céu não mudam. A palavra do Senhor, ela jamais passará. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. E é interessante que nesse contexto da palavra desperta você que dorme, o apóstolo Paulo ele fala que nós não devemos viver uma vida e agir de forma impensada, mas nós precisamos procurar entender a vontade do Senhor, e isso é importante. Você só consegue fazer alguma coisa que você entende. Eu posso até achar bonito o teclado, mas se eu não entender aonde estão as notas e como o pastor tira esse som bonito desse teclado, como fazer os acordes, eu entendo de quem, tá, pastor? Só um pouquinho. Eu sei pelo menos o nome das notas. Se eu não entendo como se faz, eu jamais vou conseguir tirar uma canção daí. Pelo contrário, eu vou fazer um monte de barulho esquisito, porque eu não entendo como se faz música com esse instrumento. Violão eu posso até arriscar, eu sei alguma coisa. Vocês não vão chorar e nem jogar ovo em mim, pelo menos. Não tem como você entrar num carro e dirigir ele se você não entende como funcionam as marchas, como funciona a noção de direção, como funcionam as regras de trânsito. Não tem como. Não tem como nós vivermos uma vida dentro da vontade de Deus, andarmos na vontade de Deus, se não entendermos a vontade de Deus. Por isso que a palavra fala, procurem ao que eu tenho que procurar. Da mesma forma que quando eu quero dirigir, eu entro numa autoescola para entender como funciona um veículo, para entender, para aprender. Eu também preciso procurar aprender a vontade de Deus para vivê-la. Porque quando eu entendo a vontade de Deus, eu posso viver essa vontade na minha vida. Eu posso praticar essa vontade na minha vida. Porque a palavra fala, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para quê?
vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E enquanto o apóstolo Paulo diz essas palavras, ele continua dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, o vinho que nos leva ao descontrole, mas nós devemos nos encher com o Espírito Santo. E o próximo versículo já nos ensina como ser cheios com o Espírito Santo, cantando salmos, hinos entre nós, cânticos espirituais. E essa é questão de cânticos espirituais. Por isso que eu amo o momento do louvor. É um momento que eu não gosto de olhar para a cara de ninguém. Eu fecho os meus olhos e eu gosto de realmente contemplar o Senhor. Porque é um momento que a gente é cheio do Espírito Santo. É um momento onde a gente pode também desenvolver os cânticos espirituais. Que são canções que surgem espiritualmente. Daqui a pouco você está cantando em línguas. E isso vai enchendo você. Isso vai fortalecendo você. Isso vai fazendo você ficar cheio do Espírito Santo. E aí eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo para a gente discorrer nesse tema, o ser cheio do Espírito Santo, que é o que vai nos manter despertos nesse mundo mal. Porque a palavra fala que nós devemos aproveitar todas as oportunidades nesses dias maus. Oportunidade de quê? De ser cheio do Espírito Santo. Oportunidade de fazer a vontade de Deus, porque os dias são maus. Lucas capítulo 3. Eu quero ler o versículo 16. Eu vou ler o versículo 21, 22. E depois nós vamos pular para o capítulo 4. Lucas capítulo 3. No versículo 16. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Está escrito: João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior, que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 21. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Enquanto Jesus fazia o quê? Orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. O próximo capítulo, capítulo 4, porque agora no finalzinho do capítulo 3 tem uma genealogia. Mas o primeiro versículo do capítulo 4 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deixa eu pegar a tradução aqui que provavelmente você está nas mãos. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeiramente, João Batista, cheio do Espírito Santo, anunciava a mensagem do arrependimento pelo batismo. E eles perguntavam para ele: você é o Cristo? Você é o Cristo? É você o Cristo? E ele disse: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou aqui preparando o caminho do Senhor. Mas olha, o Cristo está vindo. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é muito superior a mim. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E é interessante que logo em sequência, Jesus ele vem até João Batista para ser batizado. E quando Jesus estava ali, após ter sido emergido das águas, Jesus orou. Enquanto ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem orar. Não tem como você receber o Espírito Santo sem orar, sem pedir, sem manifestar seus pedidos, seu coração para Deus em palavras. Não tem como receber o Espírito Santo sem oração. Porque através da oração, através do diálogo com Deus, quando eu falo com Ele,
eu me revelo para Deus, eu me abro para Deus. Quando você conversa com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, você fala de você, você está se abrindo para aquela pessoa. É como se você estivesse fazendo oração para ela. Quando eu converso com a minha melhor amiga e falo do que eu penso, do que eu estou sentindo, é como se eu estivesse orando com ela. Porque eu estou me abrindo, eu estou me expondo. Quando você fala de você para Deus, você está se abrindo para Deus. Você está se expondo para Deus. Você está desejando a presença de Deus. E enquanto Jesus orava, o céu se abriu sobre ele. O céu não abre sobre quem não ora. Agora o orar precisa estar no templo. Precisa estar de joelhos. A palavra fala que nós devemos orar em todo tempo. E em todo lugar levantar mãos santas. Agradecendo a Deus. Você pode orar andando na rua, você pode orar no trabalho. Eu já tive sérios problemas com isso. Porque enquanto anda na rua falando com Jesus, de repente você é renovado. De repente você começa a falar em línguas e as pessoas começam a achar estranho. Eu já tive sérios problemas com isso, porque eu dirigindo, eu falando com o Senhor, e de repente eu começava a chorar e começava a falar em línguas, andando na rua, e de repente e é tão maravilhoso quando você ora e quando você fala com Deus e Ele visita você. O céu se abre sobre você. Só que às vezes a gente perde tempo com isso, fazendo isso só de vez em quando. A gente tem que pegar a oração para a nossa vida como um hábito, como algo que você faz todos os dias. Da mesma maneira que você come todos os dias. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui comeu. Né? Todo mundo comeu, né? Hoje, ninguém esquece de comer. Ninguém esquece, às vezes, até água, pode até esquecer, mas uma hora ou outra a boca vai amargar, você vai ter que tomar um copo de água. Mas a gente lembra de comer o tempo todo, e a gente quer comer o tempo todo. Mas é importante a gente entender que a oração é muito mais importante do que a comida. Depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, como nós lemos aqui nessa palavra, depois que ele passou por esse processo de ser cheio com o Espírito Santo, diz a palavra que ele foi conduzido ao deserto. E aqui eu vou dizer para você uma das importâncias de você ser cheio do Espírito Santo. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Por que eu, como um crente, um servo de Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo? Primeiro, quando Jesus foi cheio do Espírito Santo naquele batismo, através da oração, através da busca, através de cumprir a vontade de Deus, naquele momento ele foi autenticado, reconhecido pelo próprio Deus diante de todos como filho de Deus. O Espírito Santo na sua vida te dá a certeza de que você é o filho de Deus e ele te autentifica como filho de Deus para o mundo. Segundo, depois que Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para vencer os desertos e as provas da vida. Sem o Espírito Santo a gente não consegue passar pelas provações da vida. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi testado numa das áreas de maior fragilidade do ser humano, que é o estômago. Jesus ficou 40 dias sem comer. Ele ficou com fome. E quando ele estava no ápice da fome, Satanás chegou para tentá-lo. Olha a luta, olha a prova. Jesus, cheio do Espírito Santo agora, está no meio do nada, sozinho e com fome, sem comida. Só quem já passou necessidade de comida na vida sabe como é doloroso e triste essa situação. Só quem vai no supermercado e conta as moedas e às vezes não pode levar aquilo que queria porque o dinheiro não dá, sabe como é doloroso passar por esse momento de fome, esse momento de privação. Jesus passou 40 dias de privação de alimento, 40 dias sem ter o que comer, 40 dias na luta, no problema, vamos dizer assim, financeiro. Eu não sei se você já passou, mas eu já passei. Eu já passei momentos onde só tinha, às vezes ali,
o arroz e o ovo para comer. De ir às vezes no mercado e falar: ô Senhor, por que eu estou passando essa prova? Jesus, que luta! Mas glória a Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Aí de repente o deserto passa e você nem sente mais. Você passou, Deus muda, né, as coisas. Então quando nós somos, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para suportar os desertos da vida. Deserto fala de lugar que nada dá certo, lugares que não florescem, lugares que não dão nada. São momentos da vida da gente que nada dá certo, que nada flui, que é só sequidão de todo lado que ora, de todo jeito que peleja, não dá certo. Mas você só vai conseguir passar pelos desertos da vida, principalmente os desertos que Deus coloca você. Porque sim, tem os desertos que Deus coloca a gente. São os desertos que Deus usa para poder experimentar a nossa fé, para provar o que há no nosso coração. E Jesus estava num deserto sendo provado e testado por Deus. E no final desse deserto, quando veio Satanás, ele estava ainda cheio do Espírito Santo e ele disse: eu não aceito nenhuma das suas propostas, diabo, pode ir embora. Ele venceu Satanás com a palavra. Ele disse: para trás de mim, na verdade, nessa passagem ele disse: não só de pão viver ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nessa passagem ele também disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Nessa passagem ele também disse, aleluia. Nessa passagem Jesus não se rendeu. Nessa passagem Jesus não se entregou às tentativas de que Satanás tentou de toda forma fazer com que Jesus desanimasse da presença de Deus. E é tão interessante, no versículo 12 aqui do capítulo 4, Jesus respondeu: as escrituras dizem, não ponham à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, ele deixou Jesus até que surgisse outra oportunidade. Ou seja, Satanás iria voltar. Ele tentaria de novo tentar Jesus. E no versículo 14 aqui do capítulo 4, diz: então Jesus, cheio do poder do Espírito. O deserto não esvaziou Jesus do Espírito Santo. Nisso a gente aprende que as provas não podem esvaziar a gente da presença de Deus. Nisso a gente aprende que as privações, as portas fechadas, a doenças, as dificuldades não podem fazer a gente ser menos crente. A gente precisa continuar cheio do Espírito Santo. A gente precisa aprender com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus saiu do deserto cheio do poder do Espírito. E aí ele foi para Galileia. E diz a palavra aqui que relatos ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam Jesus. E depois desse momento aqui, Jesus passa por outra crise. Porque ele chega em Nazaré para pregar. Nazaré é a cidade que ele cresceu. Era a cidade da mãe dele, Maria. E ele chega para pregar. Vai na sinagoga. E ele estava ali ensinando na sinagoga. E eles deram para ele o livro do profeta Isaías. E ele leu aquela passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos vão ver, os oprimidos vão ser libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. E aí Jesus fecha o livro da profecia de Isaías. E ele diz: hoje se cumpriram essas escrituras que vocês acabaram de ouvir. E aí todos ficaram falando bem de Jesus, admirados com a palavra dele, palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas ainda assim eles perguntavam: não é esse aí o filho do José? Não é esse aí o filho do carpinteiro? E naquele momento a dúvida tomou conta daquela congregação em Nazaré.
E cheios de dúvida, Jesus, percebendo a dúvida daquele povo, ele diz: bendito o ditado que diz: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade os mesmos sinais que você fez em Cafarnaum. Eu, porém, digo a verdade: nenhum profeta é aceito na sua própria cidade. E aí Jesus cita uma passagem interessante do que aconteceu no Antigo Testamento, quando ele diz que no tempo do profeta Elias haviam muitas viúvas, mas Elias não foi enviado para nenhuma viúva de Israel, a não ser para uma viúva estrangeira em Serepta de Sidom. E aí Jesus fala: haviam muitos leprosos no tempo de Eliseu, mas nenhum leproso foi curado como Naamã. E quando eles ouviram isso, eles ficaram com tanta raiva de Jesus, que eles pegaram Jesus, arrastaram Jesus da sinagoga. Já pensou nisso, gente? Jesus foi arrastado de dentro de uma congregação. Era a mesma coisa de alguém aqui levantar, não gostar do que eu estou pregando, pastor William, né? Ricapoliana, e me arrastar lá para fora. Só que eles não arrastaram Jesus para fora da igreja. Eles arrastaram Jesus até a beira de um penhasco. Pastor, eu estava querendo jogar Jesus lá do penhasco. Eu fico pensando assim: Senhor, que povo é esse? Que loucura. Pegaram Jesus porque não gostaram do que Jesus falava. Não gostaram de que Jesus estava ali dizendo que ele era o cumprimento da profecia de Isaías. Não, eles viam a verdade. É como Jesus disse, né? Cegos, eles veem, mas não veem. Eles ouvem, mas não ouvem. É porque está vendo, mas não quer realmente acreditar. Eles estão ouvindo, mas eles não querem realmente entender que é verdade. E nós vivemos uma geração assim, hoje, aonde que o certo ficou errado, e o errado agora ficou certo. Aonde eles querem enfiar na nossa goela o errado, o pecado, e a gente tem que aceitar, e a gente não pode falar, porque agora é tudo agora é crime, né? E a igreja vai fazer o quê? Recuar? A gente vai fazer o quê? Entrar no modismo? Nós vamos baixar a cabeça e aceitar? Não. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que, como diz aquela canção do Marcos Salles, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. A perseguição não parou a igreja. E não é o que está acontecendo agora que vai nos parar. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Uma igreja que se move rápido, poderosa, que vence o Coliseu, que vence a perseguição, que vence as ideologias, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver as coisas maravilhosas que aconteciam na igreja do primeiro século. Uma igreja que se movia na graça de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que não olhava para as coisas da vida. Eles eram totalmente desprendidos de si mesmo. Eles eram tão desprendidos de si mesmo e tão cheios do Espírito Santo, que as pessoas da igreja que tinham propriedades, vendiam suas propriedades, traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. E esse dinheiro era distribuído para todos da comunidade. Para quê? Para que ninguém tivesse necessidade. Porque naquele tempo era difícil produção de comida, produção de alimento, era difícil as coisas. Então as pessoas, elas não tinham necessidade de andar com uma roupa melhor. As pessoas não tinham necessidade de morar numa casa melhor. Elas tinham necessidade de comer. Não tinha comida. Não era igual hoje. Hoje nós temos uma indústria alimentícia. Hoje nós temos máquinas que fazem plantio e colheita. Arroz, você entra no supermercado hoje, sacos e sacos de arroz. Mas há 50 anos atrás, quem é de 50 anos atrás vai saber, né? Não era assim. Se comprava arroz, era no, tipo assim, não é? É uns senhorzinhos aí, não era? Chegava lá no mercado e falava assim: eu quero 1 quilo de arroz. Aí a pessoa enfiava aquela cunha de alumínio assim, ó, e colocava o arroz lá no saquinho. E assim, as pessoas compravam no quilo, gente. Mas hoje não. Hoje você entra no supermercado com um carrinho, o corredor dos
dos alimentos grossos, né? Aí tem arroz, tem óleo, feijão, várias marcas. Você pode escolher a marca que você quiser. O arroz lá é o prato fino, né? Que é o mais fino de tudo. Tem o outro, tem tudo quanto é coisa. Porque hoje a facilidade, a tecnologia, tudo isso facilitou a nossa vida. Mas naquele tempo não era assim. As pessoas tinham necessidade de comida. Então a igreja se preocupava, os irmãos eram tão desgarrados de si mesmo, que eles se preocupavam em que todos na comunidade pudessem comer pelo menos uma refeição todos os dias. Mas à medida que os tempos vão mudando, e a palavra ela nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na minha opinião, eu tenho assim um sentimento comigo de que Jesus não vai demorar a voltar. Por quê? O pecado se multiplicou de uma forma tão grande, ele tem se multiplicado de uma forma tão grande, que hoje a maldade tem se proliferado através do telefone. Hoje as pessoas elas têm acesso a todas as maldades que se fazem no mundo através daqui. Se vocês já repararam, quando alguém faz um atentado numa escola e se divulga na TV, nas redes sociais, no dia seguinte tem outro atentado, e depois tem outro atentado, e mais outro atentado. Porque parece que é uma influência, as pessoas são influenciáveis. E aí começou a se falar sobre a questão da homossexualidade, de repente agora se espalhou em todos os lugares, e aí agora surgiu tantas pessoas que praticam esse pecado, pessoas que nem deviam fazer, que nem tinham traumas ou problemas para poder viver esse tipo de vida. Aí vai se multiplicando, e as crianças nas escolas agora, de criança, escola aonde tem criança, eu já vi na TV, criança de 5 anos querendo fazer mudança de sexo. O pecado está se multiplicando ou não está? Estamos já chegando no limite da paciência de Deus. Estamos chegando, a humanidade está chegando no limite da paciência de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa. A palavra fala que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, para testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Da mesma forma que isso aqui multiplica o pecado, isso aqui também está nos dando a capacidade de chegar aonde pés missionários não podem chegar. Porque através de canções, através de vídeos de pregação, através de mensagens, o evangelho está chegando na casa de pessoas que aonde ele nunca entraria. E falta algumas poucas nações, pouquíssimas, para receber o testemunho de Jesus. E isso não está longe de acontecer, glória a Deus. Por isso que, olha, é tempo da gente ficar atento. É tempo da gente se despertar. Não achar que a nossa vida, ela é só isso aqui. Se você está na igreja, se você está no caminho do Senhor, você é um privilegiado. Não perde essa oportunidade, não. Não sai da arca, não. Não sai da arca. Porque o tempo do preparo já está acabando. E o Espírito Santo está despertando a gente. Eu vejo que o Espírito Santo está movendo diferente agora. Da mesma forma que tem muita maldade surgindo, e a palavra fala isso. Nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E isso é verdade ou não é? Está acontecendo ou não está? Não se multiplicou os falsos profetas? Não tem um monte de gente seguindo os falsos profetas? Não tem um monte de gente super, hiper, mega tatuada? Não tenho nada contra quem faz, de forma nenhuma. Mas tem um monte de gente com calça colada até a alma. Pregadores e pastores super saradões e sensuais, arrebatando um monte de gente com revelação,
Ai, que Deus está mostrando que vai acontecer isso na sua vida. Aí enche o povo de revelação, mas nada de pregação do evangelho. Porque é a palavra que vai ajudar a gente a chegar no céu, gente. É a palavra que vai ajudar a gente a chegar no céu. Por isso que você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Por isso que está escrito, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque é a palavra que vai nos proteger contra esses falsos profetas, contra essa geração má. É a palavra que enche o nosso coração de amor, para que o nosso amor também não se esfrie. É a palavra que nos enche do Espírito Santo. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos entender o porquê que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo me leva para frente. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, ele me impulsiona, ele não deixa eu parar. Ele não deixa eu desanimar. Ele não deixa eu me enganar. O apóstolo João escreve na sua primeira carta que nós temos a unção do Santo, que é o Espírito Santo. E essa unção, ela não deixa a gente ficar enganado. Ela nos dá o discernimento. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, se você vê alguma coisa na internet, ou se vem alguém conversando alguma coisa com você, ou algum pensamento, a unção já fala assim: repreende, sai fora, que isso aí, ó, isso aí é para poder te afastar, isso aí é para poder te desanimar. E o Espírito Santo fala assim: ó, acorda, bora. Nós estamos desse jeito agora. Estamos quase chegando em Canaã. E quando a gente está quase chegando, é a hora mais difícil. Já viu uma corrida? Todo mundo começa a corrida, aquela multidão, naquela corrida lá da Lagoa, como que chama? Corrida de São Silvestre? Com aquela multidão de gente na largada. Mas na hora que está chegando no final da corrida, tem uns que estão até assim, ó. Uns gato pingado, chegando no final da corrida. Quase morrendo. Você já viu, gente? Vídeo da pessoa quase chegando no final da corrida, quase morrendo assim, ó. E eu acho que a gente vai chegar no céu bem assim. Ai, Senhor. Tá difícil, mas eu não vou desistir, não. Tá difícil, mas eu não vou desistir. Por isso que a palavra fala que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque a gente vai chegar lá assim, ó. Senhor, só na graça. Mas Ele já vai chegar, a gente recebendo a gente. Venha bendito de meu Pai. Ele já vai transformar o corpo da gente aqui mesmo, ó. Diz a palavra que a gente vai ser transformado. O que é corruptível se tornará em incorruptibilidade. O que é mortal se tornará em imortalidade. Ou seja, daqui o sofrimento, a dor já vai começar, ó. Já vai começar a se transformar. E quando a gente chegar lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas e vai dar uma pedrinha branca pra gente com o nosso novo nome. Novo nome. Gente, pensa nesse dia, que show que vai ser. A gente adentrar os portais da cidade celestial. Meu Deus! Nunca mais vai ter sofrimento, nunca mais vai ter dor, nunca mais. Aleluia! Só que para a gente conseguir chegar, a gente precisa desse combustível na nossa vida, que é o Espírito Santo. É Ele, o penhor, a garantia de que Jesus vai cumprir sua promessa. Só quem estiver com o selo do Espírito Santo que vai subir, que vai chegar. Então não negocia. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E como a gente entristece o Espírito Santo? Dando mais valor para a nossa carne, satisfazendo os nossos prazeres e paixões. Nós entristecemos o Espírito Santo quando a gente não faz a gente morrer. A gente entristece Ele quando a gente põe a gente em primeiro lugar. Sendo que a mensagem de Jesus é: negue-se a si mesmo. Você quer me seguir? Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então me siga. E vale a pena, gente. Diz a palavra que nós vamos trocar toda essa dor, toda essa cruz, por uma coroa de glória. Então, enquanto você está aqui, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te capacita a viver a vontade de Deus. A gente não é cheio do Espírito Santo só para sentir uma coisa boa, gostosa. A
A gente é cheio do Espírito Santo não é para poder chorar. É bom chorar porque eu choro. Mas a gente é cheio do Espírito Santo para não desanimar. A gente é cheio do Espírito Santo para cumprir a obra e a missão que Jesus nos confiou. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Ensinem as nações a guardar tudo que eu ensinei para vocês. Nós somos cheios do Espírito Santo para que enquanto nós estivermos aqui, nós possamos chamar os outros para a arca. Nós possamos, com sinais, com maravilhas, dizer: venha, Jesus Cristo está voltando. Desperta, você que está dormindo, Cristo vai iluminar você. Então você vai entender que nada aqui vale a pena. Nada aqui vale a pena. O primeiro mundo foi destruído com as águas do dilúvio. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. Mas agora este segundo mundo está reservado para o fogo. E o apóstolo Pedro disse que tudo que existe se desfará. A lua se tornará em sangue. Os elementos irão cair. As estrelas do céu vão cair. Daqui uns dias, gente, para quem ficar aqui, que dó. Coitados. Quando eles verem as estrelas caindo na terra. Quando eles verem a terra pegar fogo. A casa que eles tanto amam. Ai, não toca na minha casa. Essa casa vai virar cinzas. Ai, meu carro. Não posso levar o irmão lá naquele bairro porque vai sujar as rodas do meu carro. Esse carro que você tanto ama vai virar pó. Tudo que a gente está vendo aqui, gente, um dia essa congregação, esse prédio vai virar pó. Agora tá bonito porque nós estamos aqui. Mas um dia, essas escolas, essas ruas, tudo que a gente vê vai virar cinzas, vai pegar fogo. Você quer ficar aqui? Não, né? Existe um céu de glória preparado para nós. Enquanto isso, vamos sendo cheios do Espírito Santo. Eu te convido a se colocar de pé comigo. Aleluia. Nós vamos orar, nós vamos cantar nessa noite. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para nos encher. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para nos encher. Olha, não se iluda, meu irmão, minha irmã. A gente se reúne para isso mesmo. A gente se reúne para despertar um ao outro. A gente se reúne para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. A gente se reúne para se fortalecer. A gente se reúne para aguentar. Além do rio azul. Aleluia. As ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. Oh Espírito Santo, Ali tudo é vida. nos enche, Senhor. Ali tudo é paz. Nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor. Tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Se você crê nisso, adore. Rio grande, rio da vida. Claro como um cristal. Aleluia. E a face do meu Eu quero te ver, Senhor. Não haverá. Não haverá mais dor.
haverá mais perdas. Jesus, tocarei seu rosto em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei pelo porvir. Aleluia. As nações andarão na Aleluia. sua luz. Aleluia. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. A cidade é de ouro puro. Aleluia. De jaspe teus muros. Aleluia. Além do rio azul. Aleluia. Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor. tristeza e dor. Nunca mais, Nunca mais. nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor. tristeza e dor. Nunca mais, Nunca mais. nunca mais. Aleluia. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Aleluia. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome em mim. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior promessa que Ele nos fez e Ele cumprirá essa promessa. Eu quero fazer um convite para você que talvez está nos visitando nessa noite e você não está na caminhada por essa cidade celestial. Você nem sabia que existe vida eterna, não sabia que existe uma promessa. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, para começar essa jornada, eu te convido a vir aqui na frente, porque nós vamos orar junto com você. Todos nós que hoje andamos com o Senhor, um dia nós viemos à frente de um culto, entregar a nossa vida para o Senhor, para começar a andar com Ele. Então, se você deseja andar com Jesus, se você quer viver com essa esperança,
você não tem certeza da sua salvação, eu te convido a vir aqui na frente, porque nós vamos orar por você para que você saia daqui com essa certeza de salvação. Aleluia. Oh, Jesus, enche a tua igreja com teu Espírito. Salva nessa noite, Senhor. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos eu nada. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, de todo louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Todos nós vamos fechar os nossos olhos nesta noite. Você conhece o seu coração. Nós pregamos a volta de Jesus, pregamos o fim do mundo, não para colocar medo em você, mas para despertar você, para dizer: você, meu irmão, minha irmã, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus. Você que está no mundo perdido, você que não tem esperança, vale a pena abraçar a fé da nova cidade que o Senhor nos preparou. Não é para pôr medo, mas é para trazer no seu coração a certeza de que hoje o Senhor coloca diante de você uma porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará lugar de salvação, se salvará. Jesus é a porta, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é o único que nos aproxima de Deus. Ele é o único que pode nos levar para a cidade celestial. Então, se hoje você entrou aqui nessa noite, não tenha certeza dentro de você, você não tem certeza de que você é salvo. E tem muita gente que diz: eu não preciso ter certeza, é Deus que sabe se eu vou ser salvo. Mentira. O que Deus tinha que fazer para a gente ser salvo, Ele já fez, enviando Jesus. Enquanto vivemos aqui, a gente tem que ter a certeza que a gente é filho de Deus, que a gente vai morar no céu. A gente tem que ter essa certeza dentro de nós. Não é algo que a gente recebe um diploma, é algo que o Espírito testifica com o nosso Espírito que a gente é filho de Deus. Então, se você não tem essa certeza, hoje eu quero convidar você a vir aqui fazer uma oração junto com a igreja, para você sair daqui com certeza de que você é um salvo. E um salvo vive uma vida diferente. Um salvo, ele vive uma vida diferente. A gente não consegue mudar com a nossa força. A gente só consegue mudar pelo Espírito de Deus. Então, se você não tem certeza, enquanto todo mundo de olhos fechados, por favor, olhe para você, olhe para sua alma. Um dia, aqueles que ouvem as pregações e simplesmente não fazem, não procuram andar dentro daquilo que a palavra de Deus diz, no dia do juízo vão ter um filme passando diante delas dizendo: você teve a oportunidade, você não quis. Tá vendo naquele dia, aquela moça pregando? Ela te chamou várias vezes e você não quis, você ficou com vergonha, ou você não acreditou. E agora você,
infelizmente, não tem como você entrar, porque você não fez o que estava escrito no livro. Você não andou dentro da palavra. Meu irmão, minha irmã, não queira ser desses que estarão do outro lado. Seja essa pessoa que vai andar com os irmãos. Nós estamos aqui juntos, somos falhos, mas o Espírito Santo vai nos ajudando a melhorar. A gente não pode desistir, caminhar firme e forte, porque um dia, como diz a canção do Juliano Som, vai valer a pena. Vai valer a pena. A gente vai chegar diante do Senhor e vai valer a pena. Então, se você não tem certeza da sua salvação, seja você crente ou seja você um visitante, nós queremos orar por você. Não precisa ter vergonha. Vamos fazer uma oração juntos. Saia daqui hoje. Ah, Poliana, mas a oração faz diferença? Faz. Claro que faz. A gente é salvo pela nossa demonstração de fé. Jesus diz: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se hoje você tem a oportunidade de ganhar uma coisa boa para a sua vida, que é a salvação, a vida eterna, não perde tempo não. Vamos orar? Enquanto nós estivermos orando, você pode vir aqui, nós queremos orar junto com você, para que você saia daqui nessa noite, debaixo dessa comunhão gostosa de salvação, que a presença do Senhor nos traz. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu te louvo por cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse lugar. Eu te louvo pela Tua palavra que nos enche, a Tua palavra que nos direciona, a Tua palavra que nos respalda, a Tua palavra, Senhor, que alinha a nossa armadura, a Tua palavra, Senhor, que reveste os nossos pés. Enquanto o povo andava no deserto, o Senhor fazia as sandálias crescerem no pé deles. O Senhor fazia as roupas crescerem no corpo deles. O Senhor amparou aquele povo 40 anos no deserto. E eu sei que o Senhor tem feito isso conosco nessa caminhada. Eu oro, Senhor, por cada pessoa aqui nesta noite, cada irmão e cada irmã, que eles possam, Senhor, ter como prioridade o ser cheio do Espírito Santo e não desistir, Senhor, de trilhar essa jornada de salvação. Que a Tua palavra no nosso coração, Senhor, seja como ela floresça, que o nosso coração seja uma boa terra e a Tua palavra, que é a boa semente, possa gerar frutos de salvação. Eu oro por cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor conhece cada um e o Senhor sabe aqueles que têm em si a certeza de que são salvos, e aqueles que têm dúvida, e aqueles que não acreditam ainda para a salvação. Eu oro para que eles tenham, Senhor, a oportunidade de viver essa salvação, de serem, Senhor, também, Pai querido, recebidos na cidade celestial. Nos fortalece. Enquanto vivemos aqui, que possamos cumprir a Tua vontade. Abençoe essa igreja, os pastores, os membros. Meu Deus, usa, Senhor, esta igreja como um sinal da Tua glória nesse bairro e nessa cidade. Abençoa os Teus filhos e que possamos sair daqui nesta noite encorajados e decididos a não desistir, mas a sermos cheios do Espírito Santo, e enquanto vivemos e trabalhamos nessa vida, que nós possamos cumprir o propósito do Senhor para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.